Vamos então resolver finalmente o último exercício deste conjunto de exercícios, o exercício 7, cujo enunciado é o seguinte: copie e completa a tabela que está aqui ao lado. Portanto, esta tabela, se nós verificarmos, tem 4 colunas. A primeira coluna diz respeito ao número de lados do polígono da base e as outras 3 colunas referem-se aos elementos da pirâmide, isto é, o número de arestas, o número de faces e o número de vértices. No fundo, existe sempre uma relação entre o número de lados da base, do polígono da base, e os elementos da pirâmide e inversamente. Portanto, o número de arestas da pirâmide é o dobro do número de arestas do polígono da base. Se quisermos saber o número de arestas do polígono da base, resolvemos a equação relativamente ao número de arestas do polígono da base. Neste caso, o número de arestas do polígono da base vai ser igual a quê? Ao número de arestas da pirâmide a dividir por 2. Portanto, neste caso, o que é que nós temos? Quando nós conhecemos o número de lados ou de arestas do polígono da base, se quisermos saber o número de arestas da pirâmide, é multiplicar por 2, ou o dobro, não é? Já sabemos que tem que ser sempre um número par. Inversamente, temos que dividir por 2, nós sabemos o número de arestas da pirâmide, se quisermos saber o número de arestas do polígono da base, é dividir por 2. Relativamente ao número de faces, nós sabemos que o número de faces é igual ao número de arestas mais 1. Se quisermos saber o número de arestas do polígono da base, é subtrair uma unidade ao número de faces da pirâmide. Portanto, neste caso concreto, nós para passarmos da coluna 1 para a coluna 3, temos que somar uma unidade. Isto é, o número de faces é igual, o número de faces da pirâmide é igual ao número de arestas do polígono da base mais uma unidade. Inversamente, é subtrair uma unidade. Quanto ao número de vértices, nós sabemos que o número de vértices da pirâmide é igual ao número de vértices do polígono da base mais uma unidade. Se quisermos saber o número de vértices do polígono da base, é subtrair uma unidade ao número de vértices da pirâmide. Neste caso, para passarmos do número de vértices do polígono da base para o número de vértices da pirâmide, é somar uma unidade e, no sentido inverso, é subtrair uma unidade. Vamos então, tendo em conta estas regras, vamos então preencher a tabela. Sabemos que o número de lados ou de arestas do polígono da base é 7, portanto o número de arestas da pirâmide é o dobro, 2 vezes 7, 14. Não é? No segundo caso, nós sabemos que o número de faces da pirâmide é igual ao número de arestas do polígono da base mais uma unidade, portanto 7 mais 1 é 8. No caso do número de vértices, nós sabemos que o número de vértices é igual ao número de vértices do polígono da base mais uma unidade, 7 igual a 1 é 8. Isto é preciso notar que o número de faces e de vértices, no caso da pirâmide, são sempre iguais. Cá está 8, 8. Daqui também sabemos que vai ser 11 e ali vai ser 12, não é? Porque há uma igualdade entre o número de faces e o número de vértices da pirâmide. Vamos então à segunda linha. Temos o número de arestas da pirâmide, queremos saber o número de arestas do polígono da base, é dividir por 2, portanto 18 dividido por 2 dá 9. Tendo este, sabemos que o número de faces da pirâmide vai ser igual a 9 mais 1 e o número de vértices da pirâmide vai ser também 10, né? Vai ser 9 mais 1 também, como vamos ver. Vai ser 9 mais 1, cá está. Portanto, o número de faces da pirâmide tem que ser igual ao número de vértices da pirâmide. Vamos à terceira linha. Nós conhecemos o número de faces da pirâmide e queremos saber o número de arestas. É de subtrair uma unidade. Portanto, temos um polígono da base com 11 lados. Tendo o polígono da base, sabemos os outros lados os outros elementos da pirâmide. No caso do número de arestas é o dobro, portanto 11 vezes 2 2 vezes 11 é 22. E no caso do número de vértices, é somar uma unidade ao número de arestas do polígono da base, portanto 12. Aliás, tinha que ser 12 também. Vamos finalmente à última linha. Temos o número de vértices da pirâmide. Se quisermos saber o número de lados do polígono da base, é subtrair uma unidade. Portanto, 11 menos 1 dá 10. Tendo o número de arestas do polígono da base, sabemos automaticamente o número de arestas e de faces da pirâmide. No primeiro caso, multiplicamos por 2. Temos 20 arestas na pirâmide. E o número de faces vai ser 10 mais 1. Aliás, tem que ser 11, né? Aqui está, 11. E está preenchida então a relação dos elementos do polígono da base com os elementos da pirâmide. Estamos concluindo então, vamos ter aqui uma pirâmide heptagonal,
7 lados. A seguir vamos ter uma pirâmide eniagonal, tanto com um polígono da base com 9 lados. Terceiro caso, uma pirâmide endecagonal, portanto um polígono da base com 11 lados. E finalmente temos uma pirâmide decagonal, isto é, um polígono da base com 10 lados.